Olá, pessoal, boa noite. Está começando mais um Melhor da Gente e é muito bom ter você aqui conosco. Boa noite para você que está aí nos assistindo. É um prazer receber você aqui novamente. E no programa de hoje nós temos muita informação e muita coisa boa. E o nosso primeiro assunto é muito importante. Estamos no Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento da violência contra a mulher. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, estará conosco a pastora Isabel. E ainda tem muito mais pela frente. Nós vamos conhecer uma propriedade que se tornou referência na produção de alimentos orgânicos aqui em Lucena. E durante o período eleitoral, será que é importante, é necessário conversar sobre política? Nós iremos entender melhor sobre esse assunto com a socióloga Raíssa Nascimento. Também vamos mostrar os bastidores de uma padaria e descobrir todo o processo de produção. E para fechar, nós temos artesanato no nosso quadro Feito à Mão. Nós vamos estar recebendo aqui Ellen que trabalha com a produção de buquês de flores de papel. Então não sai daí, porque o Melhor da Gente está só começando. E para começar o nosso programa, nós vamos falar sobre um assunto que precisa ser discutido não só no mês de agosto, mas durante todo o ano. Exatamente. A violência contra a mulher ainda é uma realidade e combater esse problema passa também pela informação, pela conscientização e pela participação de toda a sociedade. Para conversar com a gente sobre os desafios dessa conscientização, estamos recebendo a pastora Isabel. Seja muito bem-vinda, pastora. A senhora é muito bem-vinda em nosso meio. Obrigada, Bia. Vamos começar a conversar. E eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. Certo. E eu sei que sobre esse assunto você é expert, então com certeza vai ser uma conversa muito enriquecedora. A gente sempre está aprendendo. Pastora, para começar a falar sobre esse assunto, por que é tão importante falar sobre violência contra a mulher, mesmo depois de tantos avanços nas leis, né, e nas políticas de proteção? Bia, primeiro agradecer o convite, né? Muito bom estar participando do programa de vocês. E para mim é uma alegria muito grande ter mais duas mulheres aqui. Fortalecer o time. Fortalecer, porque quanto mais mulher em todos os lugares, melhor. Então vamos lá. Por mais que a lei avance, por mais que se trate deste tema, que é um tema diário, todos os dias está no noticiário, todos os dias em vários lugares diferentes está se tratando desse assunto, e por mais leis que tenha, enquanto não houver uma verdadeira mudança de mentalidade, vai continuar sendo um problema. Então, pode avançar em leis, pode avançar nas políticas públicas, mas a mudança de mentalidade, e eu quero frisar, de homens e mulheres, mudar a mentalidade de toda uma sociedade, de toda uma nação. Então, infelizmente, a gente vai continuar enfrentando esse desafio. Para você, o que é que falta para que essa mudança de crença, né, de mentalidade aconteça? Nascer de novo. Porque assim, olha, nós vivemos, a nossa nação, de modo geral, ela carrega muito aquela coisa, meu pai foi, minha mãe fez, meu pai, minha avó, minha tia, a ancestralidade, carrega muito na sua marca, na sua vida, na sua convivência, estas coisas, né? Então, continua sempre reproduzindo e banalizando. E o pior a gente vai vendo que, mesmo hoje, com tanta informação, com tanto conhecimento, uma juventude que tem acesso à informação, né, ainda perpetua pensamentos e costumes tão arcaicos, para não dizer medievais. Verdade. Quando a gente fala em violência contra a mulher, muita gente só liga à violência física. Quais os tipos de violência existem e quais são as mais veladas, as mais difíceis de perceber? Certo. Nós temos a violência, a psicológica, a sexual, a física, a patrimonial, a vicária, agora que foi
é inserida, agora também é lei, que muita gente ainda não sabe. O que seria? É assim, por exemplo, quando o homem ele usa as crianças para agredir a mulher. Como foi agora há poucos dias, nós tivemos um caso desse terrível, que o camarada pegou as 2 filhas e ele matou as 2 meninas para se vingar da mulher. Então, isso também hoje já é lei, é violência contra a mulher. Então, esses tipos de violência, por exemplo, a violência física, ela não começa do dia para a noite. Antes da violência física, já existia a violência psicológica, né? E a violência psicológica, assim como a violência patrimonial, são violências veladas, são violências silenciosas. Então, todo mundo vislumbra apenas a física, que já é a gota d'água, já é o transbordar da violência. Mas a psicológica é terrível. E a psicológica sempre foi normalizada, foi banalizada. Por exemplo, quem nunca escutou que você é doida? Não, eu não falei isso, não, é mentira sua. Quem nunca escutou? Qual a mulher que nunca escutou? Né? Então, a violência psicológica, ela traz danos imensuráveis para a saúde mental da mulher. Muitas mulheres, elas pós-violência, elas precisam ser tratadas. Elas podem nunca ter sofrido, ter levado uma tapa, por exemplo. Mas a violência psicológica foi tão grande, foi tão profunda, que ela precisa ser tratada até mesmo como se fosse uma ex-combatente de guerra. Você tem noção como isso é profundo? A violência contra a mulher é uma coisa muito séria. Muito, muito séria. E que, infelizmente, ainda não é tratado, não é vislumbrado na proporção que deveria ser. Da maneira que deveria ser. Isso. Como você falou, quando a violência física ela vem ocorrer, já existe todo um iceberg por trás, né? Então, quais os sinais que a gente pode observar de que uma relação ela está sendo abusiva, um relacionamento ele é abusivo e está caminhando para uma ocasião pior? Olha, Bia, eu acredito que uma coisa que deveria ser muito incentivado é as pessoas observar na fase de namoro. Observação. Então, isso é algo que precisa ser observado pela pessoa que está, né, pela menina, precisa ser observado pelos pais, pelos amigos. Por quê? Porque começa muito cedo a apresentar. Então, assim, relacionamentos tóxicos, essa coisa de, porque não faz isso. Não. Geralmente, quando começa a querer te tirar do meio de outras pessoas, te colocar por exclusividade, você já sabe, é um sintoma de violência. Quando começa a controlar o que você pensa, o que você fala, o que você veste, como você senta, tudo isso é violência. E as pessoas não gostam. Não é exagero, não é exagero, não. É real, entendeu? E há uma frase que eu abomino, é a tal do eu sei. Eu sei, sabe de nada, sabe? Não é bem assim, não. Eu sei que... Não sabe. Não sabe, sabe? Então a gente vai vendo que muitas vezes o rapaz... Não, mas ele me ama. Quem ama dá liberdade. Amor é liberdade. Então a gente vai percebendo nas pequenas coisas, justamente no afastamento das amizades, na distorção das palavras, né? Na limitação de tudo. Não, você não, é melhor não. E a gente vê muitas meninas, elas são convencidas, né? Convencidas a deixar carreira, deixar estudo, porque ela gosta daquele rapaz. Quando é uma menina, ainda a gente até compreende pela imaturidade e tal. Mas uma mulher adulta, que muitas vezes ela é trancafiada dentro de casa. Por quê? Porque ela foi convencida. Ela é induzida, ela é levada.
Porque a maioria dos agressores, eles também são manipuladores. Eles manipulam com muita facilidade. Uma coisa que você falou na fase assim do namoro, quando o homem ele tem essa característica, né? Começa aí o processo de, como a gente pode chamar de um apagamento da pessoa, né? Então acaba tirando a pessoa dos ambientes que ela gosta, deixando de fazer as coisas que ela gosta, de vestir o que ela gosta, para que quando chegue nesse ponto de trancafiar, ela nem saiba mais quem ela é. Exatamente. E tem pessoas que eles são narcisistas. Eles não te matam, mas eles levam você a se matar. A destruição é tão terrível e é tão no campo psicológico, sabe? E eles sugam a sua força, eles sugam a sua identidade de tal maneira que você não percebe, porque é muito sutil. É muito assim, e envolve aquela coisa, eu fiz isso, mas eu te amo. Então presenteia, supre alguma necessidade, faz alguma coisa, aquela coisa assim, do arrependimento, né? Do chorar, do pedir perdão. Quando na verdade não existe. Entendi. Não existe. É uma pergunta muito importante, pastora, na sua opinião, porque tantas mulheres ainda têm dificuldade de denunciar ou de sair, buscar ajuda, auxílio para sair dessa situação? Bia, isso é muito complexo, sabe? E uma coisa que nós precisamos aprender é não julgar essas mulheres. Não julgar. Porque existem vários fatores diferentes. O primeiro é o medo. Né? É o medo. Geralmente as mulheres, elas, quando estão nessa vivência, elas são ameaçadas. Segundo, a insegurança. Com quem eu posso contar? Então, o pensamento do que é que vão pensar de mim é uma coisa muito séria. É por isso que nós precisamos ter empatia, nós precisamos realmente não julgar. Por quê? Porque tem muita mulher que ela não pede ajuda porque ela não tem apoio, ela não tem apoio da família. A família vai dizer, casou com ele porque quis, você sabia, né? Tem aquela amiga que ela conversa tudo, não pode falar porque a amiga, porque se fosse comigo, mas não é. Cada pessoa tem uma maneira de lidar com as suas situações. Então, e também precisa de uma rede de apoio. A mulher, para ela sair da zona da violência, ela precisa confiar em quem ela vai pedir ajuda. Ela precisa saber que realmente ela vai ter um apoio legal, um apoio institucional, um apoio familiar, um apoio da sociedade, em vez de ter tanto julgamento e tanta retaliação. Verdade. Existe um ditado, né, muito acredito que, eu não sei nem a palavra, inútil, que o povo diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Mas quando alguém percebe, alguém da família, amigos ou até alguém da rede de apoio dessa mulher percebe que ela está sofrendo algum tipo de violência, desde a psicológica, como essas pessoas devem agir em prol dessa vítima? Olha, eu acredito que o primeiro passo é mostrar para essa mulher que ela não está só, que ela tem apoio. É o primeiro passo para que essa mulher possa romper com este ciclo, ela, de alguma forma, ela se sentir apoiada. Então, a pessoa pode mostrar para ela e ajudar ela a começar a se preparar para sair desta situação, porque cada situação ela acontece de forma diferente. Tem situações que elas precisam ser resolvidas imediatamente. Tem outras que podem ser planejadas, né? Então, o primeiro passo é você chegar para cá, porque tem mulher que nem a consciência ainda de que ela está sofrendo esse tipo de violência, ela não tem. Verdade. E ainda quando você vai falar, ela diz, não, é o jeito dele me amar, né? Então, você vai ter que ter paciência
de esperar ela também ir percebendo. Mas, enquanto isso, você vai conversando com ela, vai mostrando, vai pontuando. E, em casos extremos, a denúncia. Em casos extremos, não há outra forma que não seja realmente a denúncia. Saindo do ambiente mais micro para um ambiente macro, agora em termos de sociedade, qual o papel da sociedade em si no enfrentamento contra a violência contra a mulher? Olha, a primeira realmente é não aceitar, sabe, Bia? Não aceitar, não banalizar. Então, nós precisamos entender que mulher, a primeira coisa, mulher, ela defende mulher. Mulher não tem partido político, mulher não tem... então, a sociedade precisa entender que a mulher ela precisa ser respeitada nas suas diferenças e nos seus desafios e ser apoiada. Então, a sociedade tem que parar de julgar tanto e trabalhar mais a favor, né? Para que realmente as coisas possam mudar, né? E ver, assim, como sociedade, todos nós temos responsabilidade. Tipo assim, eu não fico calada em canto nenhum. Qualquer lugar que eu vejo, qualquer lugar, mas em qualquer lugar mesmo, que eu vejo qualquer mulher passar por qualquer coisa, mas eu falo, eu brigo, eu tomo a frente, não é entendeu? perigo. Mas pode morrer dizendo assim, não é da sua conta, é da minha conta sim. Se for uma mulher que ela estiver passando, mas pode ser, não, mas ele não fez por mal, fez, não fez, pois ele vai aprender a pensar direito. Então a gente precisa se importar. Todos nós, tanto homens como mulheres, eu acredito que as coisas começam quando a gente realmente começa a se posicionar. Né? Então, dentro do meu espaço, se eu posso fazer a diferença, eu vou fazer. Verdade. Pastora, a gente sabe que você já esteve à frente da coordenação da mulher aqui em Lucena. E durante esse tempo de coordenação, qual foi uma situação, algum caso que ficou marcado para você nesse período que exemplifica essa questão da mulher romper, né, com esse ciclo de violência? Bia, eu vou falar para você do caso que marcou a cidade, certo? E por causa deste caso, gerou a coordenadoria da mulher. Entendi. Porque, na verdade é assim. Coisa boa é a história. Verdade. E a gente conhecia a história. Para não, né? Então, você vê o seguinte. Eu tinha um programa de rádio. Eu falava na rádio. Independente de política pública, ou o que quer que seja, eu sempre fui de pontuar direitos. Mesmo pregando a palavra, eu sempre pontuei direitos. Então, eu tinha esse programa na Rádio Camaçari, e ali eu falava sobre várias coisas diferentes. Foi quando eu recebi uma ligação, né, de uma jovem senhora, em que ela sofria violência doméstica. Ela era mantida em cárcere privado, ela me fez a denúncia fora do ar, né? E aí eu peguei o endereço dela e eu disse, eu quero saber onde é. E aí eu fui lá, né? Na primeira vez que eu fui, eu pude constatar que realmente ela não tinha acesso a abrir um portão, abrir uma janela, né? Então, só quem podia era um filho com autorização deste homem, né? E ela é assim, eu ainda transformo esse caso num filme, tá? Então, foi através desse caso, ela sofria vários tipos de ameaça, de agressão. Ela sofreu todas essas agressões que nós falamos, desde a vicária, que agora é lei, ela sofria. Então, ela sofreu todo tipo de violência. Ela vivia, assim, uma vida que, pelo amor de Cristo. Então, nesse tempo, eu me lembro bem, eu disse a ela, o seu cárcere acaba hoje, em nome de Jesus. E eu automaticamente procurei ajuda, procurei ver o que é que podia ser feito por ela. Porque a política da mulher ainda era muito nova. Apesar da política ter começado em 2003,
tá? Então, houve muitas mudanças e tal, até ser instituído ministério, Secretaria da Mulher, enfim. Então, aqui em Lucena, havia, mas até então eu nem sabia, no papel, tá? Algo voltado para a política da mulher, mas não funcionava. Não funcionava. Mas eu também, naquele tempo, ainda também não sabia disso. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fui para procurar saber como era tudo. E aí eu me deparei que muita gente na cidade sabia. O pessoal da saúde, da educação, sabia. Mas era aquela coisa, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Então, não é da minha conta, e o camarada era policial. Sim. Então, assim, imagina que quem é que era doido de se meter nisso, né? Verdade. Pois é, encontrou a doida, né? E aí, pronto, aí nós fomos para a delegacia, foi feita a denúncia, ele ameaçou matar ela, ele ameaçou me matar, né? Então, ele disse que ia cometer uma chacina aqui dentro da cidade. Nós tiramos... E aí você vai vendo as coisas, mesmo sem existir no papel, ela funcionar. Por quê? Porque aquela mulher, ela sentiu confiança em mim pelo que eu falava no programa. Aí ela fez a denúncia. E aí eu fui para a delegacia com ela. E, graças a Deus, nós tivemos apoio, um apoio muito grande. O primeiro apoio foi do próprio delegado Marinho, que hoje é meu amigo pessoal, né? A gente já pegamos muitas demandas, né? É meu amigo. E assim, mas naquele tempo, então, nós tivemos apoio também do Conselho Tutelar da época, que era Suelen, era Andréia, Keu, Mércia, né? Então, meio que todo mundo meio com medo, mas é tipo assim, eu coloquei a cara, então, se ela vai, a gente vai também, tá chuva, né? Vamos se molhar. E todo mundo pegou junto, e aí foi onde eu fui procurar Dona Nena, que era do CREAS no tempo. Eu disse, Dona Nena, me ensine, porque até então eu não entendia nada realmente de política pública, né? Do que era nem do que não era. E nós tiramos ela da cidade, tá? É Nide, todo mundo conhece a história dela, Josenilda Paulino. Tiramos ela da cidade, levamos ela para Tramataia, porque lá eu digo, pronto, lá tem o chefe dos índios, eu quero ver na terra de índio caber atrás, né? E ele acolheu ela, tá? Isso foi em 2012, né? 14 anos atrás, acolheu ela. Então, aí no tempo, ainda estava nessa coisa de eleição e tal, e logo após a eleição, que Marcelo foi eleito, mas mesmo durante esse processo, Ana Maria, ela já deu todo o apoio, porque a gente precisava levar alimentos, precisava de tudo isso. Então, aí nasce a Coordenadoria da Mulher. Aí nasceu a Coordenadoria da Mulher. Nós demos apoio a ela em todo o tempo, houve todo um processo. Então, todas as vezes que tinha audiência, nós estávamos juntas. E, inclusive, eu cheguei, parecia cena de CSI, saí daqui da cidade escoltada pela Polícia Militar, tá? Foi muito sério mesmo, sabe? Parecia cena de filme. Eu saí num carro da polícia, ela saiu no outro, saiu todo aquele aparato em volta. Por quê? Porque havia a ameaça de morte, né? Então, nós tivemos um apoio muito grande do Tribunal de Justiça, através da doutora Graziella, doutora Rosa, que era promotora pública. Então, você vê... Quem me ajudou muito foi Carla, na época, que era enfermeira, que é agente de saúde. Então, Carla é quem me... assim, diz assim, olha, acontece assim, assim, assim. Aí eu digo, Pois é aquela coisa. Ninguém mexe, ninguém bota a mão, porque todo mundo tem medo. Quando a gente não tem medo de morrer, então a gente não tem medo de fazer o que precisa ser feito. O caso de Nide, eu tenho muita vontade de transformar em filme. Eu tenho fotos dela
do antes, do durante e do depois, né? Então, olha, Bia, quando você vê uma mulher numa situação de violência, é impossível você não fazer nada. Aí, como coordenadoria, nós tivemos outro caso também muito forte, que foi o caso de uma jovem que ela era envolvida com um traficante aqui dentro do município e ele tinha batido nela, machucado muito. Então, também a gente teve que tirar ela daqui da cidade. Daqui da cidade, eu tirei pelo menos 15 mulheres, tá? E essa daí eu tive que colocar na casa-abrigo, lá em João Pessoa, porque ele queria matar, né? Então, foi também foi coisas muito, sabe? A gente teve vários casos bem com policiais mesmo, então também não posso deixar Capitão Augusto, tem o outro tenente, meu Deus, Araújo. Ah, meu Deus do céu, eu aperreava demais eles, né? Então, o apoio é uma rede que estava funcionando. Tanto é que a gente, no tempo, depois, né, com o passar do tempo, começamos a trabalhar na formação da Rede Lilás, a rede de proteção à mulher. E a importância, né, pastora, dessa ação conjunta, né? Aí você citou várias pessoas de vários órgãos, né, que juntos com a senhora conseguiram resolver esse caso. Isso. Pastora, imagine agora que uma mulher que está assistindo o programa Melhor da Gente possa estar passando por algum caso parecido ou sendo vítima de alguma violência contra ela. O que a senhora diria para ela nesse momento? Olha, Bia, primeiro muita fé em Deus, né? Porque seria impossível eu ter feito e ainda fazer o que faço ainda hoje se primeiro não tivesse muita fé em Deus. Porque a gente tem que crer que vai dar certo. Crer de que vai ter o apoio necessário. Segundo, é pedir ajuda, é confiar em alguém. É procurar alguém que possa pegar junto nessa situação e ter coragem de denunciar, né? Ter coragem de denunciar. Lógico que a mulher só consegue denunciar quando ela se sente segura, ela sente confiança, mas a primeira confiança que ela tem que ter é nela mesma, porque existem muitas mulheres que estão completamente sozinhas. Então, abaixo de Deus é só ela. Então, ela precisa confiar nela. Ela precisa confiar que ela pode, que ela é capaz, que ela consegue. E que ela tem o direito de tomar a vida dela nas mãos e seguir em frente e começar de novo. Verdade. Então, confiança em si mesma é fundamental. Verdade. Pastora, muito obrigada por sua participação. Foi uma conversa muito importante, né, para esse tempo, onde a gente ainda tem tanto enfrentamento contra a violência contra a mulher. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente nesse momento pode receber um pouco mais de informação com uma sensibilidade de quem enfrenta isso de perto. Isso, pastora, é a diferença. Não é uma informação vinda só da teoria, é uma informação que vem da vivência, da prática. Tá bom? Então, muito obrigada, eu agradeço demais. E a senhora sabe que é sempre muito bem-vinda aqui, essa casa é sua, tá bom? Literalmente, né? Literalmente. Eu que agradeço, Bia, eu fico muito feliz desse novo tempo, de ter você, Vitória, aqui começando esse programa, né? Esse espaço tão maravilhoso. E eu vejo assim que é reforçando, porque eu sei que é a primeira de muitas vezes que essa pauta vai ser trazida, né? E eu não posso deixar também de pontuar uma coisa, sabe, Bia? Para finalizar. Muitas pessoas pensam que essa questão da política partidária. Não, é política pública. Nós precisamos, eu sempre vou bater nisso, viu, gente? Em todo canto que eu vou, que não tem Secretaria da Mulher, é uma bandeira. Nós precisamos, sim, de uma Secretaria da Mulher. Nós precisamos, porque a conscientização, o trabalhar tanto com homens, mulheres, precisa dessa ferramenta que é tão importante, porque nós precisamos dos homens. Nós precisamos que os homens, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão aqui com a gente, nós precisamos que vocês realmente assumam o posicionamento
só o homem não agride mulher. Verdade. Então, muito obrigado de coração, Bia. Nós que agradecemos, pastora. É isso, pessoal, o recado tá dado. Muito obrigado e vamos continuar com a gente. E fica aí o nosso convite para que essa reflexão não fique apenas no mês de agosto, né? Pois combater a violência contra a mulher é uma responsabilidade de todos nós. É verdade. Responsabilidade também é valorizar quem trabalha para colocar comida de qualidade em nossas mesas. Aqui em Lucena, uma propriedade, ela tem se tornado referência na produção de produtos orgânicos. E o melhor, tudo isso sem agrotóxicos. No assentamento Outeiro de Miranda, em Lucena, a agricultura familiar ganhou uma marca, a produção de hortaliças sem uso de agrotóxicos. O trabalho da Orgânicos do Dedé combina conhecimento técnico e práticas tradicionais para levar alimentos cultivados de forma sustentável ao mercado local. Inicialmente, a gente vai precisar se sentar para fazer o planejamento. Então, eu, juntamente com o pai, a gente vê quais são as culturas do momento, as culturas da época, e aí a gente seleciona, começa o preparo do solo, porque cada uma precisa de um preparo diferenciado. E na sequência a gente faz o semeio, a semeadura, depois acompanha o crescimento até o momento da colheita. Para manter as hortaliças saudáveis, o cuidado precisa acontecer durante todo o ciclo. A produção é acompanhada de perto e utiliza alternativas naturais para enfrentar os desafios do cultivo. O que falta em tecnologia sobre conhecimento popular. Então, a gente utiliza muitas técnicas repassadas pelos antepassados, né, pelos avós, pelos bisavós, e a gente mantém vivo esse conhecimento com base em caudas naturais. Então, a gente, primeiramente, precisa ter muita atenção, sempre monitorando as pragas, as doenças, e antes mesmo que elas cheguem aqui, a gente já faz o controle preventivo com essas caudas. Depois de todo o período de cultivo, chega a hora da colheita, e o cuidado continua. A escolha do horário e a seleção dos produtos são etapas importantes antes que as hortaliças deixem a propriedade. Geralmente acontece durante as primeiras horas da manhã. Então, das 4 da manhã até as 6, a gente está aqui na colheita. Porque isso garante que o produto vá durar mais na prateleira. Diferente de um produto que é colhido às 9 ou durante o sol muito forte. Quando a gente colhe nas primeiras horas da manhã, a gente leva lá para a nossa mesa de seleção e escolhe os produtos que estão com um tamanho adequado, que não apresentam sinais de doenças ou de ataque de pragas e de insetos. E a gente faz a lavagem, a pré-lavagem e a secagem, pré-secagem e o embalo e a expedição. Os produtos que saem daqui e chegam a muitas mesas é resultado de um trabalho diário, conhecimento de campo e, acima de tudo, uma escolha: produzir de forma sustentável, mas sem abrir mão da qualidade. Com uma produção em pequena escala e voltada principalmente para o mercado local, os Orgânicos do Dedé aproximam o consumidor de um alimento produzido na própria região. Uma experiência que transforma o cuidado com a terra em alimento de qualidade e fortalece a agricultura familiar na cidade. Nossa produção ela é mais voltada para o mercado local. Até pelo fato de ser uma produção em pequena escala, então a gente dá preferência ao mercado local. Isso também garante que os produtos que cheguem até a mesa dos consumidores seja fresquinho, né? Já que sai daqui para as pessoas daqui mesmo. Da propriedade, as hortaliças seguem direto para o comércio local. A produção chega às prateleiras dos supermercados de Lucena e encontra consumidores que valorizam a proximidade e a origem do alimento. Achamos muito importante trabalhar com produto orgânico, principalmente aqui da nossa terra, né? É por isso que a gente proporciona muita hortaliça, assim, tipo coentro, alface, já pensando na saúde dos nossos clientes aqui do Miro Supermercado. Sabe aquele pão quentinho, bolos, doces e muitos outros sabores que fazem parte do nosso dia a dia? Então, nossa equipe foi conferir de pertinho os bastidores de uma padaria aqui de Lucena.
Isso mesmo, meninas. E para acompanhar esse processo, a gente veio até a padaria do Miro Supermercado em Fagundes para mostrar tudo para vocês. Vem comigo. E quem vai contar pra gente como é que funciona o processo da produção dos pães e de todos os outros doces que o Miro Supermercado vende é Mariana. Mariana, conta pra gente como é que tá o processo, né, de produção dos pães aqui no Miro. Bom dia, José. Então, basicamente o pão ele vem congelado, a maioria dos pães, e a gente tira para fermentação e no caso do pão doce, após 4 horas de fermentação a gente vai rechear e depois leva para assar. O pão francês, após 4 horas, a gente faz o corte e leva para assar. E quando sai o pão quentinho, todo mundo ama, né? E assim sucessivamente. Esse pão que Maísa está tirando é o pão delícia, que a gente vende bastante aqui. Ele é um pão base que pode ser recheado com salgado, com recheio salgado e também com recheio doce. Aí esse dessa bandejinha retangular, ele vai ser salgado, aí a gente recheia com calabresa, queijo mussarela, tomate, orégano, fica bem gostoso, a gente vende bastante, é um dos carros-chefes da gente. E o da outra forminha que Maísa vai fazer, ele fica como se fosse uma rosinha, e a gente decora bem bonito, com um creme de baunilha, com o recheio de goiabada, e um coquinho por cima, um amendoim, e assim a gente vende bastante, o povo gosta. A partir daqui, ele fica por 4 horas, não é isso? Sim, a partir daqui ele vai para o armário e fica 4 horas fermentando. Para depois começar a fazer Depois a gente vai para o outro processo, que é o processo de rechear e depois. Isso, a gente vai acompanhar aí para vocês de casa poder ver como é que funciona. E aqui na loja também, além dos pães, também tem uma variedade enorme de doces, salgados. Mariana vai contar pra gente, né, esse lado, né, da padaria, parte de doces. Mariana, conta pra gente. Sim, aqui na padaria a gente também tem uma produção diária de doces, bolos de festa, torta de vitrine, sobremesas, tudo produzido aqui, a massa, o recheio, tudo aqui. E Maísa vai finalizar essa torta, que ela deixou pronta. É uma massa de chocolate, um recheio de chocolate. E ela vai bater um chantilly, e também ela vai saborizar com chocolate. Vai fazer uma decoração com um trabalho de bico, com uma ganache de chocolate. E vai usar os morangos frescos que a gente encontra aqui no Hortifruti. E também umas raspas de chocolate. E é isso. Agora você já sabe como é que funciona e qual o processo até o pão chegar bem quentinho aí na sua mesa quando você vem comprar aqui no Miro Supermercado.
Depois do intervalo, a gente vai falar sobre política, mas com um olhar diferente. Vamos entender por que é tão importante falar sobre política durante as eleições e como participar desse debate de uma maneira consciente. O melhor da gente volta já! Toda mentira tem um objetivo: controlar quem acredita nela. Quando você aceita e compartilha informações sem verificar, alguém passa a decidir por você. Mas basta conferir os fatos para descobrir o que é falso e o que tenta distorcer a realidade. Quem checa a informação, rompe as cordas da manipulação e faz sua própria escolha. Não deixe a mentira votar por você. Informe-se antes de compartilhar. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Há 77 anos, o sistema FIEPB prepara a indústria paraibana com compromisso. E no Senai Paraíba, esse compromisso se transforma em resultados, com mais investimentos, ampliação e modernização da frota e da estrutura. Resultados de destaque em competições nacionais e internacionais. Mais inovação, mais tecnologia, mais qualificação profissional e uma indústria paraibana cada vez mais preparada para competir, crescer e inovar. O azul desse mar enche os olhos, coisa linda de ver. Tuas belezas naturais faz a gente te querer. Vem pra Lucena, vem conhecer. Um passeio pela história, mantém viva nossa fé. Nos caminhos das memórias, seja onde estiver. Cada cantinho desse lugar, do nascer do sol ao entardecer, é bom te conhecer. Vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena. O litoral das belezas naturais está pronto para te receber. Vem pra Lucena. Estamos de volta com o melhor da gente e a gente quer saber de você que está aí em casa nos assistindo. O que é que você está achando do nosso programa? Conta pra gente nas nossas redes sociais, através do @TV Bom Sucesso. E a gente quer também sua sugestão, pois ela pode virar pauta aqui no nosso programa. E agora, a nossa conversa é sobre um assunto que ainda está mais presente no nosso dia a dia durante esse período eleitoral: a política. Mas será que falar de política precisa necessariamente significar discutir ou brigar com quem pensa diferente? Tenho certeza que não, né? Para ajudar a gente a entender a importância desse debate que é tão pertinente nos dias de hoje, está aqui a professora de Sociologia, Raíssa Nascimento. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Obrigada. Hoje nós vamos ter uma conversa, um bate-papo, e você vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto que está tão em alta e que está mexendo com os ânimos de tanta gente por aí, né? Para começar, quando falamos em política, muitas pessoas já pensam em partidos, em candidatos, em eleições, mas do ponto de vista da sociologia, o que significa falar de política? Para a gente começar a entender o que significa política, a gente pega o significado da palavra, né? Política, ela vem de polis, que na Grécia Antiga, polis significava cidades-estados, ou seja, era um modo de organizar as cidades, né? Tenda lá na época ocidental, na Grécia Antiga. E esse mesmo sentido a gente trouxe para os dias atuais. Então, política nada mais é que a organização social. É como a sociedade ela se organiza, como ela se porta, como ela cria, respeita regras. A organização interna de um povo, Isso. não é isso? E por que é tão importante que a sociedade converse sobre política, né? Principalmente durante esse período eleitoral?
Olha, política ela vem associada juntamente com o sentido de cidadania, porque todos nós somos cidadãos, e por sermos cidadãos precisamos exercer essa nossa cidadania, né. Uhum, Só que qual é a questão quando se fala a importância de falar sobre política? A importância de falar sobre a organização da sociedade, não é? uhum, Então, mesmo que a gente não queira falar sobre, a gente vive uhum, a política na íntegra, o uhum. tempo todo. Eu acredito que a disfunção está justamente no entender o significado, né. Exatamente. Quando a gente entende que o verdadeiro significado da palavra, que é sobre organização e não sobre só candidatos e Não. pessoas e partidos, acho que a discussão, o debate, ele se torna muito mais, rico e válido para os dias atuais, né. Existe uma frase muito comum, justamente: "Eu não gosto de política", né. Sociologicamente, é possível uma pessoa não gostar de política e, ao mesmo tempo, estar inserido nas decisões políticas que acontecem na sociedade? É o que a gente vê, né, é algo muito corriqueiro, é comum, é usual. Por quê? Eu posso falar: "Eu não gosto de política", mas talvez porque eu não entenda o sentido da política, sabe. Então quando eu falo: "Eu não gosto de falar política", indica dizer que eu não gosto de falar sobre partidos, eu não gosto de falar sobre candidatos, para que não gere o confronto. Uhum, Mas sobre política a gente vive, política todos os dias, quando eu respeito uma regra, quando eu não respeito uma regra e por quê. Não uhum, é? A escola, ela tem sua política, que são as regras criadas uhum, para que haja a organização social dentro daquele âmbito. uhum. Aqui, vocês têm as políticas de Sim. vocês, né, Uhum, que existe uma regra de organização e que para fazer parte precisa se respeitar, ou também se não quiser, respeitar, não fará parte, mas aí é uma escolha. Só que a partir do momento que eu escolho não entender sobre política, não participar das decisões políticas, automaticamente eu dou o direito que alguém faça por mim. uhum. E aquele direito que eu tenho, que a Constituição me garante, eu acabo perdendo. Você acaba As pessoas acabam não exercendo de forma tão eficaz Exatamente. um direito que foi, conquistado com tanto esforço, Pois é. não é isso? Entendo. Justamente como você falou, todos os lugares têm sua política própria, né, seja em trabalho, seja na igreja, a igreja tem uma política, Sim, questão de organização, escola tem a política, a faculdade tem a política. Acredito que o erro principal aí realmente é se basear na nossa pergunta inicial, de entender o que é. A partir do momento que você exatamente. entende, você consegue, nortear o seu pensamento para o certo. Vamos lá. Como a gente já falou aqui, a política ela está presente, no nosso cotidiano, Sim, de maneira geral, mesmo quando nós não estamos falando em eleições. Nós estamos falando em organização interna, e isso já é a própria política propriamente dita. Próxima pergunta: quando as pessoas deixam de conversar sobre política, quais podem ser as consequências para a participação delas na sociedade? essa estrutura aí a gente pega partindo dos primórdios, porque se hoje nós temos as eleições, por exemplo, ou temos o direito de ir à escola, isso foi fruto de muita luta, Uhum, né. Então, quando eu transformo um direito em obrigação, eu já coloco um peso, algo que não deveria ter, porque é um direito meu votar, é um direito nosso, né, que foi nós passamos aí pelo governo militar durante muito tempo, uma ditadura, uhum, né, que as pessoas não tinham direito de falar, existia a censura, não podiam votar, não tinham direitos. E uhum. esses direitos eles foram reconquistados através de muita luta, de mortes, Sim. de exílio, Uhum, enfim. uhum, E hoje nós adquirimos novamente esse direito. E então, quando eu pego esse direito e transformo em obrigação, eu acabo alimentando uma estrutura que não deveria ser alimentada. entendo. Perde o brilho da coisa, né, Exatamente. Então você é um deixa. direito meu, por que que eu vou abdicar desse direito? É um direito que nós conquistamos, só que muitos hoje, eles não veem o direito como direito, e sim como obrigação. Obrigação, e muitos tratam de uma forma que: "Ah, não vai mudar em nada na minha É, vida, pois é. eu não vou participar". Tá chegando as eleições, né, "Eu não vou votar não, porque não concordo com o que nenhum diz, então não vai mudar em nada na minha vida", sendo que isso é uma opinião totalmente equivocada, né. Não só com a vida da pessoa, mas com a vida de toda a sociedade, essas escolhas elas interferem com certeza. Sim. Perfeito, vamos lá.
Durante as eleições, diferentes ideias, projetos e visões da sociedade entram em discussão. E por que esse confronto de ideias, esse debate, ele é tão importante dentro de uma democracia? É engraçado, porque democracia significa poder do povo. Também é uma tradução grega. E quando a gente entende o que significa o poder do povo, a gente consegue ver meios para fazer a diferença. Tudo o que nós conquistamos hoje foi luta de um povo que foi desvalorizado e tudo mais, que sofreu injustiças, né? Então, quando a gente pega esse próprio conceito de, do porquê discutir, por que é importante discutir, a gente se pega pensando muitas vezes, né? Eu não discuto política. Mas não é a política em si, não é sobre pessoas. Não dá para confundir o que é política, que é a organização social, e ideologia, que são as minhas ideias ali impostas. Entende? Então as pessoas confundem a discutir política com discutir ideologia. O confronto ele vem quando eu discuto ideologias, as minhas ideias. E quando aquele meu amigo ele diverge de mim nas ideias, eu tenho como inimigo. Sim. E não é bem assim. Discutir política é discutir a organização social, é como se estrutura as ideias, é como se estrutura aquilo que traz benefícios para a sociedade no geral. Não sobre mim, não sobre você, mas sobre o geral. Entende? Para que as pessoas, aquelas que mais precisam, ou vamos melhorar uma questão de educação, ou de infraestrutura, ou da saúde. Isso é discutir política. Então, qual é o candidato, se a gente for falar em política partidária, que me traz uma visão mais parecida com a minha? Então, é sobre discutir valores, e não sobre discutir o que eu acredito que seja uma verdade absoluta. Sim, entendo. Acredito que os maiores confrontos surgem a partir disso, né? Das ideologias. É quando minha ideologia é diferente da sua, e aí eu tento colocar a minha como se fosse a suprema sobre a dos outros, né? Exatamente. Quando na verdade não é isso. Verdade. E como a sociologia ela pode explicar, a gente sabe que as pessoas, elas, por terem vivências diferentes, visão de mundo diferente, elas pensam de uma forma diferente, né? Como a sociologia ela explica a existência dessas opiniões políticas tão diferentes, até mesmo dentro de uma comunidade? Porque dentro de uma cidade eu acredito que é um escopo muito amplo, mas às Sim. vezes dentro de uma própria família existem 3 a 4 opiniões totalmente diferentes. Como é que a sociologia ela consegue explicar isso pra gente? Ela fala que todos nós, individualmente, a gente passa por um processo de socialização. A gente tem o primário e a gente tem o secundário. O primário acontece na nossa casa, com a nossa família, que são as primeiras pessoas que a gente tem contato. Então, a gente aprende as primeiras regras, valores, crenças, e a gente entende que aquilo dali é o correto. E enquanto criancinha, aquilo fica guardado dentro da gente. Aí a gente vai para a escola. Chega na escola, a gente lida com pessoas que tiveram formações diferentes das nossas. E ali acontece uma fusão de ideias. Então, nós somos moldados pelos ambientes que a gente frequenta e pelos grupos sociais que a gente tem acesso. Então, você pode perceber de uma forma muito prática. Você tem um grupo de amigos e, em certo momento, você está lá falando uma gíria que aquela pessoa fala, ou tendo o mesmo comportamento, porque isso faz parte do nosso processo. Então, a sociedade, no geral, ela vem de uma estrutura que a gente fala sobre a questão da corrupção e tudo mais, mas é uma estrutura histórica que vem desde sempre. É aquele jeitinho, aquela formação. Por isso que você falou assim, as pessoas acham que uma coisa não vai, um voto só não vai mudar, uma atitude só não vai mudar. Então, eu sigo o efeito manada, eu vou junto. Porque se não vai mudar, o que é que eu vou fazer? Não faz diferença nenhuma. Mas aí o que a gente está fazendo é criando uma sociedade apática. Verdade. Apática ao que está acontecendo. E quando a gente faz isso, a gente perde as esperanças de um amanhã. Porque se eu não mudo, você também não muda, entre outras pessoas também não mudam a posição, sendo que a gente tem, pode ser que a gente tenha as mesmas ideias, o que é que acontece? Ninguém faz nada. E o poder ele vai continuar sempre na mão de poucos, que é o que sempre vem acontecendo nessa construção histórica que a gente vem carregando. É uma polarização, né? Sim. Tudo sempre foi do mesmo jeito, então a sociedade acredita que não tem como mudar e fica por isso mesmo. Exatamente. Em relação a diferentes opiniões dentro de um grupo
de um mesmo grupo, como você falou, a questão dos ambientes que as pessoas Sim. convivem. Meu pai e minha mãe têm cerca de 49 a 52 anos, têm uma opinião, eu tenho 26, tenho outra opinião, mas quando eu vejo jovens com 18, 19, eu faço, meu Deus, que opinião diferente, Pois né? é. Realmente é uma. Então, dentro da mesma casa, realmente, por causa dessa faixa etária, diferença de recebimento de informações em Isso. diferentes tempos, né? A gente consegue ter essa divergência de opiniões. Hoje é muito comum que uma conversa sobre política, que aí a gente já conversou sobre essas questões, termine em discussão. Por que que o debate político muitas vezes acaba se tornando em conflito pessoal? Porque ele não é debate político, porque ele é debate ideológico. É o que a gente estava É, falando aqui. exatamente, porque não é político. Porque se fosse político, a gente entenderia o que você precisa, o que eu preciso, o que a gente concorda. Porque se a gente para pensar numa problemática, a gente consegue entender com aquela problemática e em algum momento a gente vai concordar. Porque não é uma problemática minha e nem sua. É uma Uhum, problemática social, uhum, sabe? E é isso que se molda em cima da democracia. Aí, a partir do momento que eu falo sobre mim, cara, não tem um político que vai governar para mim, conforme a minha visão, a minha ideia. Não existe uhum, isso. uhum. Mas as pessoas acreditam que sim. Então, pega aquele político e toma ele como um político de estimação, Estimação. sabe? E a gente acaba criando aí políticos com mais força, porque é a gente que dá essa força para ele. Ele pode ser o mais carismático possível, como a gente já teve aí vários grandes nomes. Mas quem legitima o poder somos nós. Até porque nosso governo é um governo democrático, é feito Sim, pelo povo, né? é para ser feito, né? É para ser feito. E só que aí a questão tá aí. Uhum. Como que eu posso exercer a minha democracia? É nossa. É algo que foi conquistado, sabe? E se a gente escuta até dos meninos falando, não, eu vou votar, não, eu tô vendendo meu voto, viu? Quem quiser, é uma fala que é feita de forma como se fosse normal. Quando eu normalizo coisas que não é para ser Uhum. normalizada, eu perco direitos, sabe? Eu perco a minha voz. Como é que eu vou lutar por algo que eu mesma normalizei? Se eu te vendo um direito meu, como é que eu vou cobrar ele de volta? Verdade. Certíssimo. Como podemos aprender enquanto sociedade, isso daqui a gente já está falando, né? A Sim. discordar politicamente sem transformar quem pensa diferente em inimigo. É a gente olhando para a necessidade de um todo, né? Exatamente. A gente olhando para a necessidade de um todo. Se nós colocarmos as diferentes áreas de uma sociedade na balança e ver quais estão em déficit, quais precisa melhorar e chegar em um consenso, a gente consegue discutir a política, a organização de uma forma eficaz, né? Mas levando para o lado ideológico, Não infelizmente, a consegue. gente não vai É conseguir. porque é muito complicado. Não, ninguém vive só. Nós vivemos em sociedade coletiva. Logo, nós temos pensamentos individuais, Uhum, né? Aí fica complicado. Essa falha na estrutura está muito na base, porque a gente precisa aprender culturalmente novos hábitos. Porque enquanto a gente não aprender novos hábitos, não colocar na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, e participando, né, do processo de socialização efetivo e criando novas culturas, a gente vai ficar o tempo todo repetindo ciclos. isso. Uhum. E infelizmente, como a gente estava conversando, a gente legitima o poder para um grupo e acaba que grupos que a gente já conhece, acaba que manipulando toda uma gama, né, de pessoas e acaba que o ciclo ele nunca se muda Não. justamente por conta disso, infelizmente. Deixa eu ver a próxima pergunta. As eleições acabam sendo um momento em que a política ela ganha mais espaço, né? A gente está convivendo com política o tempo todo, mas quando chega o tempo da eleição, as coisas ficam mais fervorosas. Como podemos aproveitar esse período para estimular um debate mais consciente dentro da sociedade? E como podemos transformar uma conversa sobre política em oportunidade de ouvir diferentes pontos de vista, em vez de simplesmente convencer de que o outro está errado e que eu Eu estou acho certo? muito engraçado, porque a maioria dessas discussões, ela não ocorre porque o indivíduo ele chega lá e ele leu o plano de governo, ou ele viu a trajetória de determinado candidato, sabe? Ele se dá através de um corte que se vê na internet. Que se pega aquele corte, retira do contexto e joga nas redes. E esse corte ele viraliza. Uhum. Então pega aquele corte como verdade absoluta e aquilo dali quem vai dizer, na cabeça de quem vê, o que a pessoa é por completo, né.
Então, acho que esse letramento digital, ele precisa ser feito, para que falas retiradas de contexto, eles não tenham tanto impacto. A gente tem que aprender a se perguntar de onde veio. Qual é a fala completa? Qual é a fala geral da situação? Sabe, em que contexto foi colocado essa fala? Né? Porque senão a gente vai ficar o tempo todo mundo aqui fala alguma coisa que, se retirar do contexto, vai ser algo negativo. Imagina nessa manipulação que a gente vive na internet, que de fato deveria ser mais fiscalizada, deveria ter mais leis dentro da internet, só que não há. Então você acaba denegrindo a imagem de uma pessoa rápido. Em um Em um tempo que a gente tem tanto acesso à informação, né? Pois Assim, é. a informação ela chega a nós de uma maneira tão rápida, infelizmente nós não fazemos, a maioria ou nós não fazemos uso dessa informação por completo, como você disse, né? Nós temos aí nas redes, nós temos aí o site do Senado que tem inúmeras votações, que está lá, que é para que a gente vote. A gente tem o nosso golpe para que a gente vote. Eu pergunto aos meninos, gente, vocês já viram votação tal? Teve uma votação em relação aos territórios indígenas? Vocês já ouviram falar? Cri, 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 assim, sabe? Nós temos meios para exercer a cidadania. Só que essas informações, elas têm que chegar. E quando chegar, a gente tem que saber o que fazer com elas. Verdade. Porque nós temos, sim, poder. A democracia está aí. Só que como é que a ligação política lá foi feita? Por que ninguém disse nada? Ninguém se manifestou? Ninguém só... Pois é. Ninguém nem então, sabia. como é que ele vai se moldar aquilo dali? A gente tem que exercer o nosso direito. Porque não acaba na urna. Foi lá, finalizei, ele foi barulho, não acaba ali. O trabalho vem depois, porque a gente confunde. Nós não somos funcionários dos políticos, eles que são funcionários do povo. Então, nosso papel enquanto cidadão é sim fiscalizar. É fiscalizar o tempo todo. Fez mesmo? Cumpriu com o plano de governo? Porque existe, e é aberto, existe diário oficial, existe tantos meios a gente saber o que está acontecendo e a gente ter argumentos para falar sobre propriedade de caso, só que em sua maioria não se utiliza, porque é muito mais fácil eu abrir o meu Instagram ou TikTok, ou seja lá, qualquer mídia social, pegar um corte e tomar aquilo ali com a verdade absoluta, porque a partir do momento que eu não interpreto, alguém faz por mim, né? Alguém faz por mim, e eu sou obrigada a aceitar aquilo ali como única verdade. E, para finalizar, sem falar que existe todo um jogo de marketing por trás. Com certeza. Então, até os cortes, quando postado, por exemplo, eu posto um corte meu, existe uma intenção por trás daquilo, até de causar esse efeito manada, da manipulação mesmo. Então, é muito importante que nós estejamos com esse letramento digital que você falou em dia e afiado para poder ter o filtro de dizer, não, isso daqui sim, isso daqui não, isso daqui eu não concordo por causa disso, disso e disso. É muito importante realmente isso aí. E já, como a gente falou, você é a professora de Sociologia, já puxando a importância dessa estimulação desse pensamento crítico nas escolas, né? Nas escolas. Você é professora de uma escola de ensino médio, então acredito que isso deva ser feito e deva ter também muitos desafios por lá. São muitas ideias diferentes, são muitas crenças limitantes, vem muito da formação que aquele jovem teve dentro da sua casa, ou naquilo que ele acredita, porque confunde política com ideologia, né? Essa confusão é algo constante o tempo todo. Então, a gente precisa falar sobre política, sim, isso se discute, a gente discute todos os dias. Sabe, em tudo, nas coisas mais simples, que a gente acha que não é, mais sim, tudo é política. É verdade. Eu posso querer não me envolver? Posso, mas aí, e o meu direito? Negligenciar aquilo que a gente conquistou, né? Raíssa, muito obrigada, foi muito bom essa entrevista com você. Eu espero que você possa vir mais vezes aqui para a gente ter outros debates. Você vai ser muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado também. E já que estamos falando de eleições, também é importante lembrar que esse período é marcado por regras que precisam ser respeitadas por candidatos, partidos e eleitores. O primeiro turno das eleições é dia 4 de outubro. As campanhas eleitorais já estão liberadas na internet e nas ruas desde o dia 16 de agosto. Os partidos e apoiadores podem distribuir adesivos,
panfletos e realizar passeatas e carreatas até a véspera da eleição. Já as propagandas no rádio e na TV começam em 28 de agosto e vão até o dia 1º de outubro. Os comícios também só poderão ser realizados até essa data. Nessas eleições, é proibido realizar propaganda via telemarketing, disparar mensagens instantâneas em massa sem o consentimento do destinatário e também fazer propaganda por meio de outdoors. Nesse caso, o descumprimento está sujeito à retirada imediata da propaganda irregular e ao pagamento de multa. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou novas regras que buscam combater a desinformação e a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news. E esse ano o tribunal tem um novo desafio: combater o uso da deepfake, que são imagens ou vídeos falsos, mas que parecem muito reais, feitos por meio de inteligência artificial. Entre as novidades, as campanhas terão que informar quando o conteúdo for criado ou alterado por meio de inteligência artificial. Isso vale para textos, áudios, vídeos e imagens. Também está proibida a publicação de conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial em um período de 3 dias antes da eleição e 24 horas depois do pleito. Em caso de descumprimento, o conteúdo deverá ser excluído imediatamente, além de estar sujeito à multa que varia entre 5 e 30 mil reais. Para o advogado Kleber Paulino, o Brasil tem instrumentos jurídicos importantes no combate à desinformação nas eleições. No entanto, segundo ele, para que a lei realmente funcione, é preciso combinar outros fatores, como rapidez na detecção de conteúdos falsos e punição aos infratores. Em 2026, conteúdos sintéticos devem ser identificados e existem restrições adicionais perto da votação. O problema é a velocidade. A desinformação pode atingir milhões antes de uma decisão judicial. Por isso, é preciso combinar justiça eleitoral célere, cumprimento das obrigações pelos provedores e responsabilização dos infratores e educação midiática, sem sufocar a liberdade de expressão e a crítica política legítima. A gente vai fazer uma pausa rapidinho e volta já. No próximo bloco tem criatividade no quadro Feito à Mão. Não sai daí! Toda mentira tem um objetivo: controlar quem acredita nela. Quando você aceita e compartilha informações sem verificar, alguém passa a decidir por você. Mas basta conferir os fatos para descobrir o que é falso e o que tenta distorcer a realidade. Quem checa a informação, rompe as cordas da manipulação e faz sua própria escolha. Não deixe a mentira votar por você. Informe-se antes de compartilhar. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Há 77 anos, o sistema FIEPB prepara a indústria paraibana com compromisso. E no Senai Paraíba, esse compromisso se transforma em resultados, com mais investimentos, ampliação e modernização da frota e da estrutura. Resultados de destaque em competições nacionais e internacionais. Mais inovação, mais tecnologia, mais qualificação profissional e uma indústria paraibana cada vez mais preparada para competir, crescer e inovar. O azul desse mar enche os olhos, coisa linda de ver. Tuas belezas naturais faz a gente te querer. Vem pra Lucena, vem conhecer. Um passeio pela história, mantém viva nossa fé. Nos caminhos das memórias, seja onde estiver. Cada cantinho desse lugar, do nascer do sol ao entardecer, é bom te conhecer. Vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena.
Tuas Belezas Naturais está pronto para te receber. Vem pra Lucena. Estamos de volta e agora é hora de colocar a criatividade em prática e mostrar que com papel e boas ideias é possível transformar o simples em algo surpreendente. E agora nós vamos receber no nosso estúdio Ellen. Ellen, pode se aproximar aqui. Gente, a Ellen, ela trabalha produzindo buquês com flores de papel. Ellen, seja muito bem-vinda ao Melhor da Gente. Obrigada, Vitória. E começa contando pra gente como foi que surgiu a ideia de você trabalhar com as flores de papel. Então, essa ideia do buquê, ela não surgiu literalmente como o buquê de papel, né? Ela surgiu na minha outra loja, da Doce Sabor, quando houve um pedido, né, de uma pessoa específica para fazer um buquê de borboleta, que na época estava super em alta. E aí eu nunca tinha feito, mas eu comecei a pesquisar sobre e fiz esse buquê para a pessoa. Estava perto do Dia das Mães, né? Eu comecei a pensar como faríamos para fazer o buquê que atendesse as mães. Porque o buquê de borboleta nem sempre atende, né? Então eu comecei a pesquisar, achei o buquê feito de papel. E aí comecei a testar, comprei os materiais, comecei a testar e surgiu o buquê de flores de papel. E assim, para iniciar, foi difícil para aprender a dobradura do papel e tudo mais? Para iniciar foi um pouquinho difícil, porque essa dobradura a gente tem que girar a mão e se você não tiver cuidado, ela acaba rasgando o papel, né? Então tive um pouquinho de dificuldade para poder pegar, mas depois que pega, é super tranquilo. E o que foi que te chamou a atenção, assim? Foi mais pelo pedido mesmo, assim, de clientes, né, que já eram clientes, ou algo te chamou a atenção na produção do buquê? Acredito que foi mais pelo pedido, sabe? Eu fiz o primeiro e aí começou a surgir mais encomendas e aí eu comecei a trabalhar, fui gostando de montar e foi isso. Certo. Agora eu quero que você fale pra gente um pouquinho quais materiais que você costuma utilizar aí para fazer um buquê. Para fazer esse tipo de buquê específico, a gente usa papel crepom, papel seda, esse papel aqui, que é o papel nacarado, né, que é esse mais brilhoso. A gente utiliza o palitinho de bambu, a cartolina, que essa cartolina foi uma técnica já nova, porque antes eu fazia com celofane. E aí começou a não dar muito certo, porque eu gosto sempre de inventar e não estava atendendo as minhas expectativas, e aí eu comecei a usar a cartolina. A gente também usa o LED, cola, em específico essa bastão de recarga, né, de cola quente. Só. E são realmente e o isoporzinho de prender. E são papéis frágeis mesmo, assim, você tem que ter um cuidado, né, para trabalhar com eles. Esse seda mesmo amassa muito fácil. Muito fácil. A gente vai acompanhar aqui um pouquinho da produção, né, desse buquê. E eu queria que você explicasse pra gente como funciona a primeira etapa. Por onde a gente começa? Pronto. Primeiro comprando materiais, né, praticando. Eu tive que assistir muito tutorial na internet para poder aprender. E aí, é só ir praticando que dá certo. A gente começa com o crepom. Eu sempre corto ele nessa alturazinha dele. E a gente vai dobrando, né? Faz isso em todo o papel. Faz um para dentro, outro para fora. Um para dentro e o outro gira para fora. Ela já tem a técnica, ela vai rapidinho. Isso aqui, quando eu teve uma época que eu tinha bastante encomenda desse buquê de flores, eu precisei de ajuda. Né? Então, eu precisei ensinar o meu esposo, a minha irmã. Eles tiveram um pouquinho de dificuldade para pegar, mas conseguiram.
Então é só mais a prática mesmo. Quando você Uhum. começa a pegar a prática, dá certo. Vai ficando mais fácil, né? E Muito mais você fácil. diria que é mais técnica ou é mais criatividade nesse processo? Para essa aqui é mais a técnica da dobradura mesmo. É só que, claro, você usando a criatividade, você consegue fazer vários tipos de rosa. Então não fica preso só no modelo, né? Tem Não. vários modelos Não, que você pode fazer. tem vários modelos, várias dobraduras que você pode usar. Cada dobradura que você faz, você consegue uma flor diferente. Que legal. E quanto tempo você leva, mais ou menos, aí, pra fazer um buquê desse? Um buquê desse em torno de 1 hora e meia. Né? Porque a gente vai montar as flores, depois tem que colar os palitos, todo o processo de embalagem. E aí mais ou menos 1 hora e meia. E aí a variação dos modelos de flores, ela vai dificultando? Utiliza mais tempo ou menos tempo para fazer? Dependendo do modelo. Tá? Tem modelo mais simples, tem modelo que é mais complexo. Não só na flor de papel, né? Como a flor de cetim também. Que é um pouco mais difícil que o de papel. Pra tu, assim, qual a parte mais difícil que tu acha na produção das flores? Essa parte da dobradura ou... No início era. Hoje em dia é mais a questão da embalagem, na hora de fechar ele. Né? Que você vai colar, tem que segurar. Se você soltar, acaba descolando. Geralmente eu preciso de ajuda para poder fechar. A gente vai enrolando. Depois de feita a Depois de dobradura já inicial, Isso. né? Aí a gente enrola e já vai tomando a forma da flor. Gente, que legal. Olha só, já dá a carinha mesmo de rosa. Olha que lindo. E aí eu amasso aqui. Pra fechar. E já tá pronto? Agora Já só sou. botar. Agora eu coloco o palito. Sempre coloco por essa parte para não ficar tão visível. Fecho o espaçozinho que fica. Venho com a cola. E as cores fica a gosto do cliente ou você tem uma preferência por cores? As cores elas ficam a gosto do cliente. Claro, quando eles precisam de ajuda, eu sempre dou uma opinião, mostro os que eu já fiz, né? Eu geralmente prefiro pelo rosa e pelo vermelho, mas eu já fiz até buquê de flor azul. Tem quem gosta, né? Os Azul, amantes de azul. já fiz buquê branco, todo branco. E aí, quando você estava começando, a parte mais difícil foi a dobradura? Foi aprender a dobradura. Porque eu acabava rasgando muito o papel. Principalmente porque tem papéis que é muito fino, né? Se você for comprar o material, você vai escolher um papel mais grossinho. Quanto mais grosso, melhor para poder montar. Mais resistente, né? Isso. Uma gramatura maior. E esse papelzinho aqui, que se chama? Nacarata. Nacarata, ele é mais para dar finalização. Isso. Quando a gente bota o LED, aí ele dá um brilho melhor. Entendi. Ellen, esses buquês, eles são para presentear, né? Como é a demanda aí? O pessoal pede muito, a venda é boa, dá lucro trabalhar com essas flores? Olha, o pessoal pede muito. Em datas específicas, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, é onde mais saem os buquês, né? Principalmente os de flores. Os de borboleta, né, que eu também faço, eles saem em datas normais, assim, aniversário. Mas os de flores saem mais em Dia dos Namorados e Dia das Mães. E eles dão lucro, né? Dos materiais que eu faço, é o que eu consigo tirar mais lucro, é no buquê. Nossa.
E ele sai mais barato do que um buquê natural, flor né? De flor natural. E natural. dura mais. E dura mais. Então é vantagem aí para quem quer presentear alguém especial, né? De forma especial, porque quem é que não gosta de ganhar um buquê de flores? Então fica aí a dica para você que está querendo presentear com algo especial. Na Criar. Na Criarte, gente. Vai deixar o arroba aqui embaixo. E o fato do buquê ele ser feito à mão, ele tem mais valor, né, para você. Assim. Eu acho que principalmente quem trabalha com material, arte manual, né, então tem um valor a mais. Mas para você tem algum significado especial ou é só a sua fonte de trabalho mesmo? Eu acredito que por ser feito à mão não se torna só uma fonte de trabalho, uma fonte de renda, né? A gente bota todo o carinho para poder fazer, para poder montar, principalmente quando os clientes vêm, né? Pedindo para fazer para alguém, então a gente pensa como a pessoa poderia receber, né? Então acredito que não seja só uma fonte de renda, né? E tu já recebeu assim algum feedback que ficou marcado para tu? Ou não? Rapaz, feedback a gente sempre recebe, né? Não tem um específico, mas a gente sempre recebe feedback de pessoas que receberam, né? Não só da pessoa que deu, mas de pessoas que receberam. Já fiz várias encomendas especiais mesmo, para pessoas que estavam com câncer, e a pessoa veio para fazer a encomenda para poder entregar, e eu, meu Deus do céu, participar de histórias, né? É bem... Já aconteceu assim para pedidos de namoro? Já, inclusive dentro da Criarte, né? A gente, além dos buquês, tem outros materiais, e a gente já fez caixa para pedido de namoro. Aí junto vai o buquê. Muito legal. Gente, é isso. A Ellen, ela tem podemos dizer uma loja, né? Uma loja virtual. Tem uma loja virtual que é a Criarte Print. E aí ela trabalha não só com os buquês, como ela já falou aqui, os buquês de rosa, os buquês de borboleta. Ela faz outros personalizados, né? Faz caixinha. Fala aí um pouquinho, Ellen, sobre o que mais você trabalha na sua loja. Além dos buquês, né? Dos vários tipos de buquês, a gente trabalha com caixas personalizadas. Em relação à personalização, a gente trabalha com várias coisas. Mais caixas personalizadas para aniversário, bolsas personalizadas para lojas. Não acredito. A gente também trabalha com impressão, né? Com plastificação, essas questões de papelaria. Interessante, muito bom, Ellen. A gente já tem aqui 2 rosas, né? Tomando forma. Isso. A gente vai acompanhar aí um pouco mais do processo. A gente vai falando, ela vai fazendo. Eu não consigo já fazer isso. Eu faço uma coisa, eu faço outra. Se eu estiver fazendo e parar para conversar, já era. As flores vão ficar aí no canto. Foi o teu primeiro trabalho manual ou tu já tinha trabalhado com outras coisas antes? Não, foi o meu primeiro trabalho manual. Foi o buquê. Porque antes dos buquês eu trabalhava só com doce, né? E aí foi onde surgiu a primeira encomenda, que aí eu tive que pesquisar, né? Eu disse que fazia, tive que pesquisar para tentar aprendi e fiz. E daí eu continuei aí. Agora a gente encaixa aqui no isopor, nas bolinhas de isopor. Tem essa basezinha, né, para segurar e comportar bem as rosas. E aí a gente vai agora para a parte da embalagem. Essa parte que é um pouquinho mais delicada. É mais fácil de fazer, porém na hora de montar que tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Nesse buquê tudo é dobradura. Quanto mais dobradura você faz, mais diferente fica, né?
cada modelo. Uhum. Explica aí um pouquinho como é que tu tá fazendo a dobradura pra gente entender. Aqui a gente tem o seda quadrado. Aí eu dobro. Ele fica assim. Aí eu dobro de novo a ponta. Para um lado. Para o outro. Tá daí perfeito, né? Nas pontas, Isso. então fica bem Ficar com bonitinho. cara de bisquete. O acabamento é tudo. E aí ele fica assim, que é o que a gente enrola. E tem que fazer quantos litros? Eu uso 3, 4, dependendo do buquê. Nesse buquê, como ele é um pouquinho menor, eu uso 3. Já no buquê de borboleta, que é um pouquinho maior, eu uso 4, se necessário 5. Mas geralmente eu uso. E a precificação vai de acordo com o tamanho do buquê? Só quando é em casos específicos, de querer mais flores além do que o que a gente coloca, né? No caso desse buquê, ele vai com de 10 a 12 flores, e aí ele custa R$95. Aí caso a pessoa queira colocar mais flores, diminuir, aí a gente vai ajustando o valor. Entendi. Como ele também vai com LED, o valor é um pouquinho mais alto. Agora vai um LEDzinho junto com o seu buquê. Exatamente, um LED recarregável, né? Que você pode depois trocar a pilha, se você quiser, e reutilizar em alguma coisa. Eu não vou usar aqui. Mas tendo em vista que geralmente é um presente, né? Dificilmente a pessoa vai utilizar para outra coisa, vai ali guardar com carinho. Esperamos. Quando eu faço, eu guarde espero com isso. carinho. Vai colando papel seda no próprio haste da florzinha. Aqui, como já vem parcialmente pronto, né? É só para mostrar mesmo o processo, então tá sendo bem rápido até. Eu achei que levaria mais tempo, mas é bem tranquilo. Como eu já montei uma parte, aí ficou bem mais rápido. Mas quando tem que montar tudo do zero, tem um pouquinho mais de dificuldade. Gente, olha só. Como esse aqui também é um pouquinho menor, como era para demonstração, aí eu fiz um pouquinho menor. Esse daqui tem 10 flores. Olha só como já vai ganhando forma. E fica a cara de buquê mesmo. Digníssimo de presente a alguém. Coisa mais linda. E agora vamos para a florinha. Além da cartolina, quais outros materiais já para utilizar nesse acabamento? Como eu te disse, eu usava o celofane, né? Para quem gosta, é uma opção. Ele é um plástico, que é mais brilhoso, mas eu prefiro a cartolina. Eu acho que dá um acabamento melhor. E é a mesma dobradura, né? Isso. Aqui eu vou só mudar. Já um lado, já o outro. Quanto mais dobradura a gente faz, a gente tem mais pontinhas dentro, né? Em datas especiais, assim, que geralmente tem mais saída de Dia dos Namorados, Dia das Mães, tu já deixa assim pronto ou só faz por encomenda mesmo? Eu só faço por encomenda.
Porque como é um buquê personalizado, né, vai depender da cor que a pessoa vai querer, de quantas flores. Eu também tenho esse buquê de flores com a opção de colocar chocolate, de colocar trufas. Então, dá para incrementar mais um pouquinho aí, bem versátil, viu? Aí eu não deixo ele já pronto. Eu sempre faço por encomenda. Vamos dar um pouquinho mais de forma. Tá mais fácil aí de finalizar o buquê. Estamos na etapa final? Final. Agora eu acho que é a parte, pelo menos para mim, foi uma das partes mais difíceis, que foi finalizar, né? Para não aparecer a base. Vou botar aqui assim. É fechar isso aqui. Imagina quando é um buquê maior ainda, dá trabalho mesmo para. Isso. Pronto, então estamos aqui com o nosso buquê finalizado, né? Isso. Ele ainda pode dar uma incrementada, colocar um laço ali para dar um acabamento. Isso. Mas a parte de produção é essa. Está aqui finalizado, lindíssimo. A frente, geralmente a gente coloca um laço. Eu esqueci. O LED. Essa parte do LED vai só ajeitando mesmo. Isso. Coloca ele por trás das flores, né? Para que não apareça. A pessoa enxergar ali só a luzinha, né? De fundo. Isso. Quando tá mais num ambiente mais escuro, né? A gente consegue enxergar. Aqui não vai. Aqui não vai mostrar muito. Nessa câmera. Gente, que lindo, que preciosidade. Para você presentear, né? Fica aí a opção. Muito bonito, muito delicado. Então, Ellen, muito obrigada pela participação aqui no nosso Melhor da Gente. Desejamos aí muito sucesso para sua empresa, para sua loja. E, gente, vocês já sabem, né? Quiser algum pedido aí especial para presentear aquela pessoa que você ama, que você gosta, procura a Ellen aí no Criarte Print, né? O @ vai estar aqui embaixo. Faça seu pedido, sua encomenda com ela. É isso. Muito obrigada, Ellen. Chegamos ao fim de mais um Melhor da Gente e antes de ir embora queremos agradecer especialmente a você que esteve com a gente até aqui. É a sua audiência, o seu carinho e a sua participação que dão sentido a esse programa. Então, muito obrigado pela companhia de hoje e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.